Qual a distribuição? Meta, quantos por cento? Google, quantos por cento? Hoje, eu posso te falar olhando os números aqui, tá? Vamos lá. Essa aqui, pra quem investe em marketing digital, você tá recebendo ouro aqui, hein, cara? Perguntas aqui sensíveis. Se você puder responder, você responde, senão você fala que não pode. Qual que é o custo político que você espera numa campanha? Vamos lá. Você viu que isso não estava combinado, porque eu desativei até aqui o meu Wi-Fi aqui. Vou até ativar meu Wi-Fi porque eu abro aqui o relatório. Isso aqui vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal. Vai ser daqui com... Você que é contador que tá me vendo isso, vai ser daqui com um framework do marketing digital da Tactus. Pô. Tem ideia? Se você não dá um like nesse vídeo aqui e não se inscrever, você tá de brincadeira. Como algumas pessoas são, mas você não pode ser separado no tempo. E eu vejo hoje muitas empresas contábeis que pararam no tempo. E essas empresas vão pagar o preço por terem parado no tempo. Sim, Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que vai ser o maior podcast de marketing, vendas e gestão para você que tem escritório de contabilidade, você que trabalha em empresa de contabilidade, os insights aqui são valiosos para você. E aproveitando, né, agora já no início, queria te convidar a conhecer o nosso canal, veja os outros episódios que a gente já soltou por aqui, os vídeos também que a gente tem aqui no nosso conteúdo, porque são vídeos que a gente utiliza, provas práticas do nosso dia a dia para transformar em conteúdo para você que é dono de empresa de contabilidade. Tenho certeza que é bem valioso. Caso você não conheça a Moonflag, seja a primeira vez que você está me vendo, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, é uma assessoria de marketing com quase 400 escritórios de contabilidade ativos em mais de 22 estados. A gente tem uma equipe aí de quase 50 pessoas dedicadas a estudar, a atender e a resolver problemas de crescimento para empresas de contabilidade. Então vale a pena você conhecer caso você não conheça. O episódio de hoje é aquele típico episódio que você deve assistir, compartilhar com o seu sócio, ver até o final, trazer anotações para implementar na sua empresa de contabilidade. Estou com ele, Anderson. Aí, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Agradeço, cara. Você foi muito aguardado, muito querido aqui. Todo mundo, eu falei pra empresa inteira, falei, cara, o Anderson vai participar do nosso podcast, tal, todo mundo tá super animado e otimista. Então, só da nossa equipe vai ter bastante visualização isso daqui, mas com certeza eu tenho um ponto de vista que tudo que a gente for falar aqui, eu acho que pode ser até um divisor de água para quem está nos vendo, porque eu preparei, ao longo desses quase 5 anos, empreendendo com marketing para contabilidade, o seu nome sempre foi presente, né? E eu acho que ao longo desses anos eu adquiri algumas dúvidas que eu gostaria de te perguntar, então eu acredito que... E nós nunca tivemos a oportunidade de falarmos assim, abertamente num evento ou até mesmo num podcast. Sim, total. A gente que tá como parceiro aí, a gente tá como expositor, figura carimbada aí do Marketing Contábil Summit, já 4º ano esse ano que a gente esteve, o ano que vem com certeza estaremos de novo, agora com a H Summit, né? Vamos lá, Anderson, por acaso existe algum contador que não te conheça, se apresenta aí pra turma, dá um oi aí, fala um pouquinho sobre você. Bem, eu sou empresário contábil há 30 anos, completamos esse ano aqui nosso 30 anos de história. Também sou influenciador no mercado contábil, tenho 11 livros publicados, 2 livros focados no tema de marketing contábil, fui aí o precursor da temática marketing contábil no Brasil, e estamos aí, né? Temos nosso evento, nossas mentorias, trabalho árduo aí dentro das redes sociais, estamos aí para agregar valor para vocês. Excelente, Anderson. Nesses 30 anos, né, de empreendedorismo contábil, eu queria fazer uma pergunta para abrir aqui a nossa conversa. No seu ponto de vista, o que esses 30 anos, sentado nessa cadeira de dono de escritório de contabilidade, de empresário contábil, eu sei que você já tem outros negócios, até pretendo abordar isso um pouco mais adiante, mas o que você acha que o mercado de contabilidade te proporcionou, que você sentado nessa cadeira de empresário contábil aprendeu nesses 30 anos e que você só aprenderia nesse mercado? Se você tivesse um outro mercado, como no mercado de indústrias, de comércio, de varejo, você não aprenderia, mas como empresário de contabilidade você teve esse aprendizado. O aprendizado de marketing, acho que foi muito relacionado ao mercado contábil, porque quando a gente fala de marketing, a gente tem uma amplitude muito grande, né, sobre o tema, né? Então, quando a gente fala para contadores, nós estamos falando de uma hipersegmentação das estratégias de marketing. Então pensa lá, o marketing como um todo, você tem o marketing segregado para varejo, o marketing para área de serviços, tem o marketing de serviços profissionais. Sim. E nos serviços profissionais nós temos o marketing na contabilidade. Então os serviços profissionais você tem lá desde o marketing para o psicólogo, para o nutricionista, que são profissões específicas aí profissional, o próprio advogado, e na contabilidade nós temos o marketing contábil. Então esse aprendizado só foi possível pelo fato de eu estar no mercado contábil. Perfeito. O que te levou a procurar
saber sobre marketing, porque por mais que eu entendo que no teu caso isso... Não sei, talvez, será que existiria a Moonflag se não tivesse havido todo esse movimento antes até com você e, claro, depois ali outras pessoas, né? Acho que isso abriu muitas portas. O que te levou a procurar se especializar nesse tema? O que te levou a escrever livros sobre esse tema, a começar um movimento que veio depois a crescer bastante sobre esse tema? Porque, convenhamos, né? O empresário de contabilidade que está me vendo aqui, que está nos ouvindo, ele, com certeza, a pauta marketing não é uma coisa que está no dia a dia dele. Mas hoje tem que dizer que isso se tornou comum, né? Com certeza, mas naquele momento... Mas naquele momento era absurdamente fora da curva, né? Bastante. Totalmente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse início, a incomodação constante que eu vivo na minha vida foi que motivou eu começar a estudar sobre marketing. Uhum. Eu tinha um escritório, que o escritório ficava num bairro, e esse escritório foi transacionando dentro desse bairro. Começou na garagem do meu pai, depois eu saí da garagem do meu pai, fui para 2 casas ao lado. Lá eu peguei primeiro ali a frente da casa, ali onde fosse o comércio que tinha na frente da casa. Depois no fundo desse comércio tinha uma casa, aí nós tiramos os inquilinos de lá, eu abri ali uma porta e conectei com o restante da casa. Depois ficou pequeno tudo aquilo, eu morava nos fundos dessa casa, e aí eu criei uma sala ali separadamente e acabei aumentando lá para o fundo. Então, eu estava ali no bairro e me tornei o maior escritório dentro do bairro. No bairro que já tinha outros 3 contadores e que tinha empresas contábeis que tinham lá seus 10, 15 anos já no bairro. Só que lá eu vi que eu tinha uma limitação de mercado. Como é que eu vou, por exemplo, atingir outros públicos? Eu consegui no máximo ali pegar as padarias, outros segmentos na região que eu era conhecido ali, mas era muito limitado. Naquele momento a gente começou a ter o despontamento da questão digital, né? Com o uso da internet. Né? Não existia rede social, não existia nada disso, mas a internet já estava ali. E com a internet nós começamos a ter a questão das buscas orgânicas. Então, quando nós começamos a fazer um trabalho relacionado ao marketing, foi justamente colocar o nosso site, quando ninguém falava sobre isso, nós colocamos o nosso site e começamos a fazer uma estratégia para buscas orgânicas. Então, quando eu comecei a falar sobre marketing contábil, o nosso site já tinha muita visitação, já tinha um resultado bem interessante. Tanto que, eu não lembro exatamente o ano de cabeça, mas vamos pontuar por volta de 2014, a gente já tinha batido 1 milhão de visitas no nosso site. Tudo feito organicamente. Então, o que eu fazia? Eu mesmo escrevia os artigos, eu mesmo postava esses artigos, eu mesmo estudei sobre regras de SEO, que era bem diferente do que é hoje. Hoje a coisa é muito mais complexa. E também, obviamente, tinha pouca gente fazendo isso. Só que no mercado contábil praticamente era inexistente, entendeu? Você tinha poucas empresas que estavam ali posicionadas organicamente ou estavam olhando para esse modelo de se posicionar organicamente. Quando começaram a ter demandas de buscas na internet sobre temas relacionados à substituição tributária, sobre temas relacionados a planejamento tributário, sobre análise de NCMs, nós fomos muito nisso em relação a Tactus. Tanto que a Tactus ela cresceu ali de forma absurda, baseado nas demandas que foram geradas dos conteúdos que eu postava dentro do nosso site. E é até interessante que quando eu criei o meu site, eu fui visto meio como sendo louco pelos sócios. Nem eram sócios na época, mas eram pessoas que trabalhavam comigo, depois se tornaram sócios. Mas na época, por exemplo, meu próprio irmão, que hoje é sócio já há muito tempo, né? E ele está comigo desde os 13 anos de idade, então ele acompanhou toda essa jornada. Ele falou, cara, você está investindo tempo aqui, nisso aqui, entendeu? Não faz sentido nenhum. Mas depois se fez valer quando os resultados começaram a aparecer. E aí, pegando esse conhecimento, eu comecei a aprofundar mais a temática de marketing. Então, como empresário contábil, eu queria justamente buscar ali mais informação no marketing, então eu comecei a fazer vários cursos de marketing. Eu vinha aqui para perto aqui do aeroporto de Congonhas, tinha uma escola de negócios, e era uma escola de negócio bem disruptiva na época, SSJ Labs, chamava. E aí eu vinha para SSJ e tinha vários cursos de marketing. Eu fiz todos da grade, todos. Aí eu me apaixonei por marketing. Então, até então, eu estudei um pouco marketing, fazia alguma coisa, mas não entendia muito bem. Depois eu fiz os primeiros cursos, fiz outro. Eu falei, putz, é isso que eu quero. Aí eu fui fazer uma graduação.
E aí eu fiz uma graduação de marketing, e aí na graduação de marketing eu comecei a vincular o marketing na contabilidade. E lá eu comecei a entender que para eu sair do movimento que eu estava, do ponto que eu estava, e para um outro ponto, que é sair daquele bairro, começar a ter outros resultados, atingir outros públicos, eu precisaria fazer uma estratégia de marketing que me proporcionasse esses clientes. E com isso eu comecei a fazer um trabalho aplicado na minha empresa contábil ainda mais para a gente poder conseguir sair de lá. A gente conseguiu sair do bairro, foi ali próximo do centro e depois a gente só foi crescendo em relação às estratégias que nós aplicamos na Tactus. Depois, eu percebi que não tinha ninguém falando sobre esse tema no mercado contábil, e foi aí que eu desenvolvi a temática e levei isso para o Conselho Regional de Contabilidade aqui de São Paulo. Eu fiquei 6 meses no conselho, batendo a porta do conselho, falando, olha, eu tenho uma palestra de marketing para contadores, tenho uma palestra de marketing para contadores, deixa eu falar e tal, e fui inteiramente ignorado. Até que teve um dia, acho que de tantas aplicações que eu fiz lá, porque o conselho tinha uma metodologia de aplicação para palestrante, né? E aí eu recebi o convite para fazer uma apresentação para um grupo de conselheiros lá do CRC São Paulo. E daquele dia eu fui, levei uma pessoa junto comigo, e eu levei uma estrutura de data show, porque eu já fazia cursos, né? Já dava eventos e tudo mais, já usava isso estrategicamente para, inclusive, fechar contratos com os nossos clientes, né? Porque a gente fazia eventos de hotéis e tal. E aí eu levei lá pro CRC, e aí eu levei uma apresentação e fiz uma apresentação lá para um grupo de senhores que tinha uma idade assim até de certa forma avançada ali, muito mais do que a minha, que eu ainda era muito jovem, e fiz a apresentação para eles e acabou que eles resolveram me contratar. E aí eu fiz as minhas primeiras 2 palestras pelo conselho, foi aprovado, e depois eu fiz uma sequência de palestras. Aí depois outros conselhos começaram a ficar sabendo, o tema começou a ter um pouquinho mais de visibilidade. Eu participei de algumas entrevistas, eu tinha uma assessoria de imprensa bem ativa naquela época, e eu também participei da TV SRC, que era uma TV que tinha sido lançada pelo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, também falando especificamente sobre marketing contábil, e aí eu comecei a dar voz ali à questão do marketing contábil e começou a minha carreira nesse tema. Entendi. Cara, sensacional. Eu quero entrar um pouco, dar um zoom aqui, no momento que você falou que você começou uma graduação de marketing. Mas eu quero dar um zoom em qual era o teu momento como empresário de contabilidade. Como é que era a Tactus naquele momento? Qual era o número de pessoas que tinha? Como que estava a estrutura do negócio? Quando você parou para começar a estudar esse tema? A nossa empresa devia ter menos de 10 funcionários, ou no máximo 10 funcionários. Tá. Eu estudava de manhã, então todo dia eu ia para São Paulo. Meu escritório em São Bernardo do Campo sempre foi em São Bernardo do Campo. Eu saía cedo, ia para São Paulo e passava a manhã toda estudando. Voltava da graduação e tocava ali a minha rotina na parte da tarde e também parte da noite, dependendo do que eu tinha para fazer. Então, o ponto de fazer a graduação foi porque eu realmente achei que tendo a graduação seria melhor para eu criar uma autoridade dentro dessa temática. Sim, total. Existia um curso, como eu falei, e eu realmente me identifiquei muito bem. Quando eu fui para a graduação, eu já tinha uma análise bem mais aprofundada. Na graduação, diferentemente do que a gente tem de graduação hoje, que às vezes é um pouco ainda... hoje você tem muito online, então você tem um descompromisso muito grande do estudante em relação à sua formação. Eu sempre fui muito estudioso. E quando eu fui para a graduação, eu já tinha lido grande parte dos livros de Kotler, né? Certo. Da biografia de Kotler, que na época era considerado o pai do marketing. E era uma grande referência, com livros absurdamente gigantescos e tal. E, tipo, assim, os livros que os meus professores estavam falando na graduação, eu já tinha lido eles. Tanto que no último semestre de graduação, eu era tão estudioso, né, que, voltando um pouco, né, antes do último semestre, eu era tão estudioso que na graduação eles tinham ali uma análise do melhor aluno da classe e o melhor aluno da faculdade. Então o melhor aluno da classe, ele receberia um desconto na bolsa, e o melhor aluno da faculdade receberia ali um desconto ainda maior. E durante todos os semestres eu fechei como o melhor aluno da classe. E tinha alguns quesitos ali, como não ter falta, como ter ali as melhores notas, assim, eu era muito estudioso e muito competitivo. E aí, assim, eu estudava, então o professor citava um livro lá, eu comprava o livro e lia o livro, na aula da semana seguinte eu já tinha lido o livro, era uma coisa louca, sabe? E aí...
Isso me fez destacar lá dentro. Tanto que eu tive 2 professores meus que prefaciaram meus livros. Enquanto eu estava na graduação, eu lancei 2 livros lá. E eles prefaciaram os meus livros. E também no último semestre, eu já estava dando aula lá com um professor substituto na graduação mesmo, sem estar formado. Entendi. Então eu sempre fui muito apegado à questão do marketing. Então eu gostava muito dessa parte técnica. E isso eu acho uma coisa importante, porque hoje se fala muito sobre o marketing, mas ainda falta um olhar da tecnicidade do tema. Entendeu? Muito raso hoje. O marketing digital, ele trouxe um acesso muito rápido às estratégias digitais. Só que lá na graduação a gente estudava comportamento do consumidor, né? Então hoje você está muito mais relacionado ao neuromarketing, né? Então, ou seja, a gente analisava claramente como é que a pessoa se comportava diante de um ponto de venda. Sim. Claro que não tinha o site ali, análise de marketing de serviços, marketing digital, para a gente analisar o comportamento do site. Mas, por exemplo, hoje que se fala sobre curva de calor dentro do site, o comportamento dele no momento, por que o botão amarelo e não o botão verde, qual é o olhar da pessoa no site quando ela está, por exemplo, fazendo a leitura de uma cópia e tudo mais. Desculpa aí. Quando a gente olhava isso lá, a gente estava vendo isso sobre a ótica do offline, entendeu? Então, todos esses conceitos a gente já trouxe do marketing offline, que hoje levou para o marketing digital. Foram adaptados e enxutados, né? E hoje as pessoas elas fazem as coisas sem entender o conceito técnico por trás disso, muitas vezes, entendeu? Sim. Cara, e você tinha sócios nesse momento? Não. Não tinha sócios. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava lá no bairro, eu tinha uma pessoa que eu me inspirei muito nela. Essa pessoa, ela tinha um escritório contábil, eu trabalhei com ela durante um tempo, gratuitamente ali para poder aprender. Depois eu montei meu escritório, ela ficou me assessorando um tempo. E depois de um tempo, eu convidei ela para a gente montar o escritório junto. O meu escritório cresceu, chegou mais ou menos no patamar do que ela tinha. Eu falei, cara, vamos juntar dos 2 escritórios e vamos sair do bairro? E ele falou, topou. Só que aí depois, acabou que, conversando acho que com a esposa dele e tudo mais, ele resolveu pivotar isso. Então, acabou voltando atrás. E aí, como eu já tinha alugado espaço, então eu fui sozinho. O nosso escritório cresceu, o dele cresceu menos, depois começou acho que decair, e a gente acabou comprando o escritório dele. E ele veio depois trabalhar para mim no escritório, depois que nós tínhamos crescido. Ele era bom tecnicamente, então me dava um apoio técnico para eu ficar realmente na parte de vendas. Então eu sempre estive ligado ali à parte de marketing e vendas, ali a parte mais estratégica. E ele ajudava muito na parte técnica ali. E então, em determinado momento, eu tive esse sócio, depois, durante um tempo, a gente acabou tendo alguns problemas na sociedade e eu acabei desfazendo essa sociedade, ele seguiu o caminho sozinho e aí eu segui sozinho durante o tempo até 2018. 2018 eu fiz o partnership virar 2018 para 2019 e tornei 3 funcionários nossos sócios do escritório também. Sim, entendi. Eu tô perguntando isso mais porque, né, ainda nesse momento, né, que você começa a dar mais dedicação de tempo para marketing, volto de novo naquilo que você abriu aqui a nossa conversa. Hoje é mais fácil porque você já tem muitos cases, tem muita validação. Então, ninguém aqui vai eventualmente investir em marketing na dúvida. Já sabe que o Anderson fez e funciona, já sabe que tem vários players que fez e funciona para os escritórios. No momento que você fez isso, que você começou a dedicar, não tinha tanta validação dentro do mercado. Na verdade, não tinha validação dentro do mercado. E uma coisa que eu vejo aqui, né, em linhas gerais, gente que empreende tem dúvidas, tem medo. Do tipo assim, cara, vou dedicar tempo nessa parada aqui. Mas, cara... Se desprender do operacional. Se desprender do operacional também, mas mais do que isso. Como que essa intuição, tipo assim, cara, isso aí é a coisa certa a ser feito? E eu queria muito chegar no seu racional de por que naquele momento você achava que aquilo era o que faria sentido. Porque com a operação que você tinha de mais ou menos 10 pessoas, muitos empresários provavelmente tomariam outras decisões, mas você tinha esse tino para que te indicar que aquilo era o caminho, no final se deu o que foi mesmo. Mas da onde veio esse racional? Assim, acho que eu tenho dentro de mim a questão de uma mentalidade muito forte, que é uma incomodação constante. Tá. Então, para mim, nunca está bom. Nunca. Sempre pode estar melhor. Sim. E o estar melhor não necessariamente significa você crescer, mas você melhorar aquilo que você está fazendo, você melhorar a rentabilidade do que você está fazendo, você ajustar o que você pode ajustar dentro do seu negócio. Então, eu sempre carreguei esse aspecto de carregar essa incomodação que estava frequente na minha cabeça. Então, eu estava lá, por exemplo, no bairro e não estava bom. E aí, depois eu saí do bairro, fui para outro lugar, eu acabei ficando 6, 7 meses lá, porque não estava bom também. E aí, eu saí de lá, fui para outro lugar, fiquei lá meus 1, 2 anos lá, depois não estava bom, e foi indo até hoje. E recentemente, né, eu não precisava fazer isso,
mas recentemente eu trouxe uma proposta para os meus sócios de mudança de sede. Então, ou seja, essa iniciativa de mudança foi eu que trouxe para os sócios. Eu vi o imóvel que nós estamos hoje lá, que é uma laje corporativa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar eles para ver. E aí eu levei todo mundo para lá. Falei, gente, ó, o que vocês acham desse imóvel aqui? Vim aqui, trouxe vocês aqui só para a gente dar uma olhada. O que vocês acham? Eles se encantaram com o lugar, vi que abraçaram a ideia, e aí nós trouxemos o projeto e fizemos a mudança. Então, acho que essa questão de você viver uma incomodação constante dentro de si te ajuda você a buscar sempre uma melhoria no seu negócio, evoluindo, e isso é uma coisa, por exemplo, que eu sempre carreguei comigo. Sendo bem sincero com você, eu não sei onde isso tudo vai me levar. Porque hoje a gente tem uma empresa considerado um mercado contábil grande. A gente tem que entender que a maior parte das empresas contábeis hoje tem menos de 100 clientes, né? Sim. A maior parte das empresas contábeis hoje faturam menos de 50 mil reais por mês, né? Então, ou seja, olhando o tamanho do nosso escritório hoje, com quase 100 funcionários, chegamos a ter 100 funcionários, mas com o uso de tecnologia a gente conseguiu dar uma diminuída, mas considerando o tamanho do nosso escritório, o que a gente fatura, considerando todo o trabalho que nós temos envolvido e tudo mais, pode-se dizer que, tá bom, não precisaria ir mais longe, só que eu não consigo viver esse lado de você se acomodar numa situação. Sim. E isso acaba de mim e outras coisas que eu faço na minha carreira como influenciador, no meu trabalho como mentor, na produção de conteúdo. Então, isso é uma constância que está muito ligada à mentalidade. Então, acho que o primeiro ponto a ser considerado é como é que você está alimentando a sua mente, quais são as pessoas que você está conectado, o que é que você está lendo, o que é que você está consumindo, que vai te motivar você a melhorar. Talvez você não seja tão acelerado como algumas pessoas são, mas você não pode ser parado no tempo. E eu vejo hoje muitas empresas contábeis que pararam no tempo. E essas empresas vão pagar o preço por terem parado no tempo. Sim, total, né? Eu me identifico um pouco com isso, né? Muita gente vê a Moonflag, sabe que a gente saiu do zero e fala, nossa, cara, vocês estão muito bem, muito bem, muito bem. E eu não consigo olhar e falo, acho que a gente poderia estar muito maior. Acho que a gente poderia estar muito melhor. Porque eu acho que é um traço de quem realmente gosta do jogo do empreendedorismo, né? Acho que a gente, falando o que você acabou de falar, Matheus, a gente precisa meio que ter uma conciliação mental desses dois pontos, né? O primeiro ponto é assim, se você sempre tiver uma insatisfação sobre o ponto que você chegou, você não vai curtir o rolê. Então você tem que olhar aquilo que você já fez e tem que falar, putz, bacana o que eu tô fazendo, sim, eu tô desfrutando do que eu tô fazendo, porque senão você pode só consumir o dinheiro da empresa querendo crescer, você pode só consumir o seu tempo sempre querendo fazer algo mais, e você não vive isso. E você pode passar por alguns momentos na vida onde você tem algumas reflexões. Eu passei por problemas de saúde, eu passei por situações específicas da minha vida pessoal que me trouxeram reflexões sobre isso. E aí eu falei, opa, eu preciso também entender que o rolê, eu preciso viver esse rolê aí, eu preciso curtir o que está acontecendo. Entendeu? Então, esse nível de aceleração pode te dar uma visão míope sobre as suas próprias conquistas. Legal. O outro lado é você também não deixar que esse curtir te coloque no processo de acomodação. Então, equalizar isso. Entendeu? Acho que o jogo hoje é você conseguir equalizar isso. Você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa estar sempre andando à frente, mas você não pode deixar de olhar e de vivenciar, curtir o que você está conquistando no dia a dia. Faz sentido. Cara, indo na linha do negócio contábil, você falou aqui para mim um dado que eu sempre uso, que é esse dado das empresas que faturam até... Vamos, sei lá, vou colocar de uma forma mais conservadora que eu não lembro o número, mas vamos imaginar que 100 mil reais por mês seja... Acima de 100 mil reais por mês seja 10% do mercado contábil que fature. Que eu acho que é alguma coisa nessa linha. Você tá, então, digamos assim, entre talvez 5% do mercado ou até menos, a Tactus como empresa. E eu queria entender o do 0 a 100 para o Anderson, como empresário, em quanto tempo foi? Como foi? E qual era a tua agenda com a empresa? Quais eram os pontos de prioridade desse 0 a 100? Então, vamos lá. Não dá muito para servir de referência, porque nós estamos falando de uma outra época. Tá. E o crescimento era muito mais lento. Então, a gente pode colocar que eu saí do 0 ao 100 e levei 15 anos para chegar nisso. Só que você não precisa levar isso. Total. Porque hoje você tem maneiras de você conseguir antecipar esse processo de crescimento. Tá. Só que dependia muito do offline, dependia muito de indicações de clientes, etc. e tal. O momento que eu tive uma diminuição significativa do nosso faturamento, então nós estamos falando ali, quando meu faturamento chegou a 70 mil reais apenas, foi um momento
mais difícil que eu passei, nós estamos falando de 2014. 2014. Então, ou seja, eu cheguei a ter 37 funcionários em 2014, somando comigo, eu tinha 10 pessoas. Então foi ali um vale que eu entrei, né? Uma situação que, acho que não veio o caso, você daria um outro podcast, mas que foi um momento onde eu passei a minha empresa para o digital, e aí nós iniciamos um processo de crescimento. Tá. E aí eu saí daqueles 70 mil de faturamento, estou falando ali de 800 poucos mil por ano, para faturar 12 vezes mais hoje tudo isso. Então, aí foi uma aceleração que saímos de 15 até o que nós entregamos no ano passado. Entendi. Beleza. Então, o que eu construí, vamos imaginar, o que eu construí nos primeiros 20 anos, nos últimos 10 anos, multiplicou muitas vezes. E muito favorecido pela questão do digital. Você atribui esse crescimento também ao modelo? Mas assim, o modelo digital, mas não somente isso, né? É a questão também da mentalidade, né? Daquilo que você constrói, porque o digital está disponível para todo mundo hoje. Total. Lá atrás, quando eu comecei no digital, a gente só tinha referência do quê? De Contabilizei, vendendo contabilidade a R$49. Ok. Essa era a nossa referência de mercado. Beleza. Então, hoje, o digital está disponível para qualquer um. Só que não é fácil você construir. Mas também não foi fácil também construir lá atrás. A questão está muito relacionada eu vou construir, eu vou fazer isso acontecer. Eu vou aproveitar ali as oportunidades que o mercado der. Na pandemia, a gente se fez valer, né? A gente se fez valer, por exemplo, de um tráfego muito barato pra gente, porque a gente estava posicionado. Então, só voltando ao tempo, né? Março de 2020, quando a pandemia estourou, nós mudamos a nossa empresa para 100% digital, ou seja, mandamos a galera para home office em 2 dias. Tá. Porque só faltava um sistema para colocar na nuvem. Tudo o restante eu usava na nuvem. Eu já usava o Google na nuvem muito antes disso, quando tem gente que ficou tempos e tempos brigando e agora que está indo para uma solução da Microsoft, do próprio Google, na nuvem, entendeu? A gente já usava o Office na nuvem naquela época. Então, a gente já tinha um viés de tudo digital. E aí só faltava o nosso software principal, né, que era o ERP, subir para a nuvem. A gente simplesmente foi lá e subiu para a nuvem em 2 dias. Então, ou seja, a gente já estava posicionado na nuvem, já estava posicionado digitalmente como empresa, já estava posicionado internamente como empresa, e aí, consequentemente, foi só aproveitar o momento. Então, a gente conseguiu valer dos mercados que nós atendíamos, que era sobretudo as empresas digitais, conseguiu se valer desse crescimento. Sim. Então, esse movimento, a gente não vai ter mais esse movimento, entendeu? A gente não projeta que vai existir uma pandemia que vai potencializar tanto as .coms que tanto foram favorecidas, né? Sim. E hoje você vê, por exemplo, que muitas delas entraram até num certo vale, porque, obviamente, o comportamento também mudou. Então, era uma situação muito atípica. Só que em situações atípicas, né, você tem um desafio muito grande. E nesse desafio muito grande, você tem sempre 2 figuras, que são as pessoas que estão chorando e as pessoas estão vendendo lenços. Então, naquele momento, nesse caso, a gente estava vendendo lenço, porque a gente estava já preparado para isso. Então, o digital hoje, ele é uma realidade. E naquela época não era uma realidade. Sim. Hoje é uma realidade. Então, é fácil você falar assim, putz, o digital é inovador, tal, mas hoje, para mim, já é feijão com arroz. Não é uma tendência, é uma realidade. Digital, ok. Vamos falar um pouco dos modelos. Você considera a Tactus uma empresa de contabilidade digital? Total. Beleza, vamos tentar conceitualizar o que é uma contabilidade digital e até vamos tentar levantar aqui possíveis modelos de negócios contábeis, que a gente vai ter esse cara que está parado no tempo tradicional, mas que não está talvez se atualizando, porque tem como ser tradicional e ao mesmo tempo digitalizar bastante coisa. Mas vamos tentar conceitualizar esses modelos de negócios existentes e até mesmo tentar levantar características de cada um deles? Vamos lá. Contabilidade digital, Tactus. Por que contabilidade digital e, em essência, o que é, além do pressuposto básico, que é tudo digital, nuvem, como você acabou de dizer, mas formato de entrega e como é que você enxerga o posicionamento desse negócio? Então, os nossos clientes hoje, nenhum deles conhece a sede nova da Tactus. Tá. Nós estamos lá desde dezembro, nenhum deles nunca esteve lá. Eles são regionalmente agrupados ou eles podem ser de qualquer lugar? O Brasil todo, no nosso caso. Tá. Mas a gente tem uma predominância grande em São Bernardo do Campo porque eu tenho uma sede virtual lá. Então eu aloco muitas empresas dentro da sede virtual. Isso, já são mais de 1.000 empresas alocadas dentro da sede virtual da Tactus. Massa. E a gente tem uma gestão de sede virtual. Isso é um outro business diferenciado que nós temos para atender o mercado. Isso é muito interessante, hein? E então, ou seja, a tratativa com o nosso cliente é digital.
Eu não preciso estar presente em nenhum momento com o meu cliente e nem preciso transitar documentação física com o meu cliente. Então, essa é a premissa do digital. Uma contabilidade tradicional é uma contabilidade ainda dependente desse contato físico. E quando eu falo que o digital não precisa ter, não significa que ele não vai ter. Tá bom. Tá? Você pode ter um contato físico. Eu posso, por exemplo, ter um podcast, receber o meu cliente para poder utilizar estrategicamente como nós estamos aqui. Sim. Eu posso receber a visita do meu cliente. Eu posso até fazer um evento presencial do meu cliente. Total. Mas eu não dependo do físico, do presencial, para ter o relacionamento com ele. No tradicional, você depende do físico. Você até traz uma camada do digital, mas essa camada digital ainda é pequena, muitas vezes. Porque ainda tem a questão, tem gente ainda que está ainda trabalhando com trânsito de documentos físico ali. Tem sim. Isso acontece. Então, isso não acontece dentro do digital. A gente tem o conceito do online, que lá atrás, a grande precursora, vamos colocar ali, a Contabilizei, que tem a ver muito com a questão da precificação, na minha visão. Só que hoje, a gente pode dizer que o online e o digital, ele já está muito ali misturado, entendeu? Você vê a própria Contabilizei, por exemplo, hoje, já tem uma precificação de serviços muito mais caros, porque eles trouxeram até elementos muito mais consultivos também para atender determinados nichos de mercado, determinadas necessidades, ou seja, dores que o público tem. Então, você vê, por exemplo, que isso já foi transacionado. Sim. Então, eu separaria hoje, basicamente, para simplificar o nosso rolê, a contabilidade tradicional e a contabilidade digital. Tá. Tem muita gente que fala de contabilidade consultiva também. Não é um modelo de negócio para mim. Não é um modelo de negócio. Contabilidade consultiva para mim não é um modelo de negócio. Tá. Contabilidade consultiva é uma metodologia que você tem de você conseguir valorizar o seu serviço, de você conseguir entregar mais valor para o seu cliente. Perfeito. Então existe a percepção de valor daquilo que você faz e aquilo que você entrega de valor para o próprio cliente, que são coisas distintas. Eu posso ter o digital que tem uma percepção de valor bem incrível, porque eu tenho uma estrutura de brand, eu tenho um time muito bem preparado, mas o meu cliente ele não precisa de muita coisa, então eu não vou ser tão consultivo com ele, ou às vezes sou zero consultivo, talvez focar na entrega básica muito bem feita, e ele está muito feliz com isso, só que ele tem uma percepção de marca muito interessante. Na contabilidade consultiva, eu de fato preciso entregar algo que faça valor para ele, para tomada de decisão, para a gestão dele, eu agrego serviços complementares, o que não é necessariamente o BPO financeiro, como se tem se vendido. BPO financeiro é um outro business que é diferenciado da contabilidade. O que você acha sobre BPO financeiro? Deixa eu terminar a consultiva e chega no BPO financeiro, que são duas polêmicas. Tá. Então, a consultividade, ela está presente no modelo digital. Esse é o ponto. Você não vai deixar de ser digital por ser consultivo. E não necessariamente você precisa ser consultivo no digital. Então, o que nós temos na Tactus? A gente tem um serviço Prime, que é a Tactus Prime, é uma submarca do nosso grupo. E na Tactus Prime a gente entrega um serviço extremamente consultivo. A escalabilidade de atendimento é muito menor. A proximidade que ele tem com o meu time é muito maior. Existe um gerente de contas, existe um analista que presta o serviço, Coisa um gerente Prime, de contas. É Prime mesmo. Existem reuniões frequentes, existem entregas de relatórios, existem dashboards que nós entregamos para o cliente. Só que toda a camada de digital permanece. Todo esse atendimento é feito digitalmente. O cliente não vai presencialmente lá para poder receber esse trabalho consultivo. Então, o consultivo não é um modelo de negócio. O consultivo é uma forma, uma metodologia que você tem para entregar ali a contabilidade para o seu cliente. O BPO financeiro é um outro rolê. Dizer que o BPO financeiro é contabilidade consultiva é um erro, por quê? Porque o BPO financeiro qualquer um pode fazer, não é regulamentado. Não. Tanto que você tem hoje empresas que são especializadas em BPO financeiro. E essas empresas criaram marcas e que não concorrem diretamente com a contabilidade. Inclusive, muitas delas vendem serviços com parceiros contábeis. Eu tenho uma empresa de contabilidade, de repente eu não quero ter um BPO financeiro, eu tenho um parceiro que é um cara que faz BPO financeiro, trabalha em conjunto comigo e ele atende mesmo o cliente. Então, isso é factível. A nossa empresa contábil tem uma área de BPO que é a Tactus BPO, e dentro da área de BPO nós temos o BPO Prime. Então, ou seja, a gente tem um serviço Prime dentro do BPO, que não é contabilidade consultiva. É apenas um BPO Prime. Então, eu tenho um BPO que é um BPO mais ali escalável, onde escalável não é porque esse segmento não pode nada escalável, né? É escalonável, né? Porque escalável você precisa ter uma camada de tecnologia, isso nós estamos falando de SaaS, né? Então, ter uma camada de tecnologia para ter um desprendimento do custo operacional, isso só te dá com tecnologia pura.
Tá. Quando você tem um efeito do funcionário ativo na operação, você não consegue ter algo que é escalável, você vai ter escalonável. Então você tem ali um trabalho mais escalonável e você tem um trabalho menos escalonável, que é o cara, por exemplo, que tem muito mais proximidade. A gente criou um Prime dentro do BPO também, para fazer essa diferenciação. Então a contabilidade consultiva, ela está numa caixinha envolvida em toda essa entrega aqui. Agora, por exemplo, a gente tem que entender que contabilidade consultiva não é para todo mundo. Tá. Então, se a gente olhar hoje para a nossa base de clientes, então a gente está olhando ali, a gente vê o potencial na nossa base de clientes, ela corresponde por volta de 15% de ter um serviço mais consultivo. E mesmo assim, muitas vezes o cliente não contrata por uma questão de preço. Sim. Porque assim, tem que entender que sempre é um jogo não somente de percepção de valor, mas de capacidade de pagamento ou disposição de pagamento. Sim. Então você tem a capacidade de pagamento, ou seja, a capacidade que você tem de comprar algo. Por exemplo, eu posso ter a capacidade de comprar um veículo de luxo, um Porsche de luxo de R$1 milhão. Agora, eu quero comprar isso. Eu estou disposto a... Enxerga o valor nisso. Enxerga o valor nisso. Então, a capacidade de pagamento e também a disponibilidade, né? Você querer, de fato, ter isso, né? Então, eu posso escolher, de repente, não ter. Porque, simplesmente, não estou disposto a gastar esse valor. Então, é uma questão da consultiva que a gente precisa levar em relação a isso. Agora, com relação ao digital... Você pode entregar para todo cliente e é obrigatória a contabilidade. Então, você tem um serviço que, essencialmente, ele vai atender ali todas as empresas de modo geral. Sim. Ainda sobre o BPO, porque esse é um assunto interessantíssimo, né? Porque ele a gente estava crescendo, né? Antes não tinha tantas empresas prestando serviço de BPO financeiro, antes não existiam pesquisas no Google sobre BPO financeiro. Hoje existem, eu acho que a maior parte de contadores que fazem, mas ainda assim existem, e a gente vê grandes players começando a despontar com propostas de BPO financeiro. Qual que é a tua visão sobre esse serviço? Você acha que ele deve ser acoplado a empresas de contabilidade? Você acredita nisso no futuro? Total. Só que o desafio é como é que você vai tocar esses rolês diferentes. Tá. São coisas distintas, né, dentro de uma operação. Total. O que acontece é o seguinte, o BPO financeiro se tornou um puxadinho da área contábil numa empresa contábil. Então ele pega ali, por exemplo, ali o melhor analista e chega para ele e fala, agora nós vamos fazer BPO financeiro. Aí o cara deixa de fazer o trabalho dele, começa a fazer atendimento do BPO financeiro e não entende o que ele está fazendo, porque ele não tem um viés financeiro, porque ele não tem informação financeira, e a própria empresa contábil sabe que ela precisa oferecer isso no mercado porque tem oportunidade, o cliente está batendo na porta dela pedindo esse serviço, só que ele não tem preparo para poder executar isso. Já começa porque ele não faz o próprio BPO financeiro, ele não faz o próprio financeiro dele, entendeu? Ele tem um financeiro que é muito rudimentar e ele quer vender um serviço de BPO financeiro para o cliente. Então ele vai lá e contrata um Conta Azul, OMI ou qualquer outro sistema e trava. Por quê? Porque o contador ou o analista, que no caso teria que ser contador, não está preparado para fazer o BPO financeiro, ele não está preparado para poder fazer o BPO financeiro como unidade de negócio, então, ou seja, no final das contas, ele tem ali um puxadinho da contabilidade que não performa e mais, vai dar prejuízo para ele, porque ele não olha isso como sendo, de fato, uma unidade de negócio. Então, assim, primeiro aspecto, uma empresa contábil para lançar, ela precisa criar uma célula exclusiva para isso, olhar para isso como sendo um negócio, ainda que pequeno, e ter uma estrutura em cima disso. Criar processos específicos, se for possível, criar uma submarca desse negócio. É recomendável. Recomendável, até porque você precisa separar o CNPJ, né? Porque, por exemplo, você trabalha ali com questões financeiras do cliente que não estão contempladas na contabilidade. Sim. E aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. O que você vai ter na contabilidade aqui não reflete exatamente o que é o BPO financeiro. Então, ou seja, a tratativa é diferente. O cara pode criar um selo, né? Tipo Tactus BPO financeiro, Tactus Finance. Até por uma questão também de você conseguir se proteger, entendeu? Porque, por exemplo, se eventualmente você tem um problema com o seu cliente e esse cliente te processa, por exemplo, ele vai colocar todo o rolê no jogo, porque está tudo numa empresa só. Então, você segregar isso é uma questão também de proteção. Existem regras próprias, né? Porque você precisa determinar, por exemplo, até onde vai o seu trabalho no BPO financeiro, você vai pagar a conta do seu cliente, você vai ter acesso irrestrito à conta do seu cliente, qual o nível de risco que você tem em relação a isso, entendeu? Na contabilidade, você não tem acesso ao banco diretamente do seu cliente. Você pode até importar essas informações, fazendo uma conexão bancária ali para facilitar o trabalho. Mas normalmente você recebe os dados e você usa um sistema
para você conseguir, então, puxar isso de forma automatizada para a contabilidade. No BPO financeiro, você tem acesso à conta do cliente. Então, o nível de responsabilidade é maior e também a escalabilidade é menor. A tecnologia do BPO financeiro ainda é uma tecnologia ainda menor que nós temos dentro da contabilidade de modo geral. Quantas empresas nós temos de software para a parte contábil? Quantas empresas nós temos hoje fazendo software para BPO financeiro? Então, dá para você contar nos dedos hoje quem está focado para atender o mercado de BPO financeiro. E também tem uma questão também da questão de maturidade de mercado, entendeu? O mercado de BPO financeiro não tem o nível de maturidade que a contabilidade tem. Então, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer nesse mercado, mas olhando sobre o aspecto estratégico, quem chega primeiro na água vai pegar água mais limpa. Então, quem chega ali no lago está pegando água limpa e quem vai chegando depois vai pegando água suja. Então, a gente entende claramente que quem está entrando agora, ou que já está com a operação rodando, como é o nosso caso e várias outras empresas contábeis, já passou por essas dificuldades primárias, a gente patinou muito. E a gente tem que ser realista aqui, porque se vende-se muito na contabilidade uma visão de que tudo é perfeito, né? O influenciador, porque minha empresa é perfeita, porque, cara, a gente patinou de perder dinheiro, de devolver dinheiro para cliente, de ter que mandar funcionário embora, até sócio que eu tinha colocado no BPO financeiro eu tive que desfazer a sociedade, porque nós erramos, entendeu? Então, ou seja, nós pagamos esse preço. E ainda assim, você não vai encontrar nenhum curso meu falando de BPO financeiro. Porque ainda não me vejo capaz de ensinar sobre a temática de BPO financeiro. Eu consigo explicar sobre o ponto de vista estratégico, captação de clientes, etc. Mas sobre operacionalizar o BPO financeiro, você não vai encontrar isso dentro do acervo da H-Educação. Por quê? Porque eu não me vejo como referência nesse assunto. Como tem empresas que são referências nesse assunto que serve de base para nós aprendemos e aplicamos na nossa empresa contábil. Então a gente precisa entender que existe o O que se vende no mercado e existe a realidade de mercado. A realidade não é fácil você lançar. Agora, quem está pagando esse preço, e aí eu me coloco nesse mesmo senso de que nós estamos pagando esse preço, já pagamos muito preço, e hoje a gente tem uma operação que já é uma operação positiva, aí é uma questão de tempo para ter muito resultado em relação à parte de BPO financeiro. Sim, total. É complexo, mas é um mercado que tende a ser uma grande oportunidade futuro, né? Excelente. Entre modelos de negócios aqui ainda, tem um cara que tá me vendo aqui, tá vendo você também, tá assistindo ou ouvindo o nosso podcast, tá pensando, caramba, eu queria me posicionar como contabilidade digital. Você fez esse movimento. Quando você fez esse movimento, o que você enfrentou de principais desafios? E eu entendo que se posicionar de contabilidade digital, eu não estou falando de digitalizar a entrega, que eu acho que isso é obrigatório para todo mundo. Eu estou falando muito mais, talvez, do modelo do cliente. Por quê, Anderson? Não sei se você vai concordar comigo. Tem um cara que quer mandar ainda documento físico. E, cara, olha, é o seguinte, você não vai querer, então eu vou trocar de contador. E aí é onde eu acredito que muita gente se pegue de tipo assim, cara, eu não consigo porque eu trabalho pelo cliente, então alguma coisa precisa ser feita para que eu tenha um pouco mais de liberdade de tomar essas decisões, pagar esse preço, como você colocou. Me conta de você, como é que foi esse processo para ti? Se você tem um modelo, e esse modelo, ele é um modelo validado, não é você que se adapta ao cliente, é o cliente que se adapta ao modelo. É claro que nesse processo de adaptação, você não pode ser uma empresa quadradinha onde você vai só aceitar que as coisas sejam dessa forma. Você precisa ter ali uma abrangência de como você pode receber a documentação do seu cliente, como é que você pode dar o relacionamento com o seu cliente. Porém, você precisa estabelecer quais são os limites disso. Dentro desses limites, no digital, você não recebe documento físico. E ponto final. Entendeu? Então, existem algumas situações específicas que tem que transitar um documento físico, que é o encerramento de empresa ainda eu preciso fazer, no caso nosso da Prefeitura de São Bernardo, que ela é presencial, por incrível que pareça. Então, a gente tem que fazer transacionar isso por documento físico. E algumas situações específicas nós temos que transitar um documento físico para o cliente, mas não sobre a operação da empresa dele. Sim. Então, não adianta o cliente querer me mandar um extrato, entendeu? Porque o meu time não sabe nem processar o que é um extrato físico. Entendeu? As pessoas mais jovens na Taxus nem passaram por esse processo, então eles não entendem isso. Então você se apegar ao seu modelo. Se você deixar o seu cliente determinar como é que vai ser o atendimento, vocês colocam numa situação onde existe uma personificação demais desse atendimento e isso muda completamente a sua rentabilidade. E não somente isso, isso atrapalha completamente
o seu modelo de negócio, o seu jogo dentro da contabilidade. E para você poder trazer isso de forma muito clara, é só você pensar nos modelos de negócio existentes no mercado. Você chega, por exemplo, ali e você vai comprar um lanche no McDonald's, você vai comprar um lanche no McDonald's, você pode até tirar o picles, você pode até incluir alguma coisa lá, isso já está previsto na personalização do lanche. Mas o McDonald's não vai te vender uma pizza. Você não pode chegar lá e falar, eu quero uma pizza, porque eu quero comer a pizza do McDonald's. Não, ele não vai te vender a pizza, porque ele não tem isso no cardápio. Tá. Então se um dia eles colocarem, isso vai ser validado porque colocaram uma pizza no cardápio. Sim. Existe uma validação de mercado, existe uma estratégia por trás disso, então não é por acaso. Então as pessoas, elas gostavam muito do McFish, mas isso não era um produto válido para o mercado. A estrutura de você atender o McFish era uma estrutura que não fazia sentido para a operação de uma loja. Então eles retiraram do cardápio por quê? Porque não era um entregável que fazia sentido para o McDonald's e não para o cliente. Então se a gente só se colocar na condição da visão do cliente em relação ao nosso negócio, a gente coloca numa condição onde a gente vai seguir as ordens daquilo que o cliente está enxergando sobre o nosso negócio. Tá. Então a gente não pode ficar transacionando nosso negócio baseado somente nisso. Eu entendo isso, mas eu acho que muita gente se sente refém do cliente. Você não tem essa percepção? Você que lida com tantos contadores? Sim. Mas aí entra um outro ponto. Quando você depende exclusivamente de uma carteira atual que manda na sua empresa contábil, você tem um grande problema de gestão. Você tem um grande problema de estratégia de marketing. Então o jogo como é que você vai trazer clientes para sua carteira? Como é que você vai diluir ali a representatividade desses clientes dentro da sua carteira? Sim. Porque se você tem uma concentração de receita com um grupo de empresas ou com um cliente, muitas vezes acontece, Sim. você se coloca refém sobre o que esse cliente quer. E esse cliente determina tudo sobre a sua empresa. Inclusive, se ele quiser que você preencha uma ficha bancária, ele vai te mandar para você preencher. Ainda, inclusive, como ele vai te tratar. Se é respeitosa a forma, se é desrespeitosa, porque eu já vi isso. E como ele vai te pagar muitas vezes. Exato, se ele vai pagar no dia ou não vai. É horrorosa essa situação, cara. Então, em todo negócio, isso não se restringe somente a contabilidade. Isso tem a ver com o seu negócio, com o meu negócio de educação, com a minha empresa contábil, com a empresa contábil de quem está assistindo aqui, com a empresa de BPO. Você precisa estabelecer regras. Imagine, por exemplo, uma empresa de BPO financeiro que não estabelecer as regras do cliente. Entendeu? E aí o que acontece? O cara faz e desfaz e te coloca uma empresa num risco significativo, sendo que você precisa mitigar riscos dentro desse negócio. Total. Então você precisa tracionar uma carteira de clientes para sua base com estratégia de marketing, para você não se tornar refém de uma carteira pequena de clientes. Isso aí, a raiz ela está exatamente aí. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a maior parte das decisões na empresa de contabilidade não são tomadas porque eu não tenho uma estrutura de entrada de clientes previsível mensal. Cara, e isso acontece com todo mundo, você falou bem. Já aconteceu com a gente uma situação inusitada. A gente só atende empresa de contabilidade, mas a gente tem um contador que ele simplesmente queria fazer a reunião online, mas queria fazer a reunião sem camisa. Entendeu? Uma reunião sem camisa. E, tem meninas que atendem, sabe, assim, é muito desrespeitoso isso, né? Você vai fazer uma reunião no teu quarto sem camisa. E na cabeça dele? Pois é, aconteceu isso. E aí a gente falou, cara, é o seguinte, a gente não quer mais você como cliente. Ou já aconteceu do cara maltratar, ou do cara assediar a pessoa do comercial. Cara, não quero esse cara como cliente. Infelizmente, tem pessoas assim em todo o mercado. Então já acontece. Só que assim, por que a gente tem essa força? Porque todo mês vai entrar um novo cliente. Então eu não vou aceitar um desaforo, ou até um desrespeito, nem desaforo, um desrespeito com alguém que trabalha comigo. Eu sempre coloco o respeito com as pessoas como uma coisa, cara, intacta. Isso não pode. Se eu aceito um desrespeito com o cara que trabalha comigo, como acontece, o cara vai falar com o seu analista fiscal aí e trata mal. Esse sistema que vocês estão implementando aí, cara, eu quero que se lasque esse sistema e tal. Porque quantas vezes a gente ouve desrespeito? E às vezes a gente fica refém por causa daquela receita. E é horroroso, é desastroso. Acho que é um cenário horrível, né? Eu não sei se você enxerga isso também dessa maneira. Total. E a gente tem que entender que as regras precisam ser muito claras. Sim. Precisa existir uma clareza em relação a qual é o SLA que foi determinado com o seu cliente, tá? Sim. Então, o SLA tem que perdurar não somente na relação com o cliente, mas também internamente. Então, o que seria SLA? É o termo de acordo de serviço. Então, aquilo que você estabeleceu como sendo parte do acordo de serviço. Então, você tem que cumprir o requisito de prazo, você tem que ser responsável pela entrega. Se der algum problema, você vai responder por isso, mas o cliente tem que pagar o honorário em dia, o cliente tem que respeitar o seu funcionário, tem que ter uma relação respeitosa de modo geral como um todo, o cliente precisa respeitar os prazos para poder receber as coisas em dia, ou seja, isso tem que estar muito claro. Em todas as relações tem que ser assim. E se isso for quebrado, você também precisa ter a capacidade de poder dizer para esse cliente
que ele vai embora depois de você não conseguir educar. É claro que existe um processo de educação que faz parte do nosso trabalho. Sim. Mas a gente tem que entender que existe um limite para isso. E o contador precisa ter muito claro esse limite. E não ter problema em mandar um cliente embora. E isso, quando esse momento começa a ser uma realidade de mercado, a gente vai, acho que talvez mudar um pouco a percepção que existe do mercado sobre o contador. Porque eu acho que essa percepção é muito construída, inclusive, pelo que se aceita do cliente, né? Muita gente, eu converso com muitas pessoas no mercado de agências de marketing e entre outros, isso aqui, cara, eu não sei, nem sei disso, isso aí eu deixo lá com o contador. Muita gente, o cara ele tem uma empresa, ele fatura, cara, como é que tá isso aqui? Mas como é que tá a emissão de nota lá? Então, isso aí nem sei, deixa lá com o contador. E aí eu pergunto, cara, quanto você paga de contabilidade? E às vezes o cara paga um valor baixo que ele não deveria, isso aqui é a responsabilidade dele, ele não deveria nem que ele pagasse um valor alto, só que tudo o cara atribui pro contador, tudo ele atribui pro contador de uma maneira a depreciar, porque não tem esse posicionamento. Não somente atribuir para o contador do ponto de vista depreciativo, mas também porque sempre se criou a ideia de que o contador é o faz tudo. Sim. Isso já vem de longa data, isso já vem lá de trás. Por exemplo, meu escritório contábil com 30 anos passou muito por isso. Lá atrás, a gente fazia contabilidade, mas a gente também tinha serviço de digitação. A gente passava fax, que era uma coisa que existia naquela época, que era justamente quem não sabe o que é um fax, é um aparelho que você coloca de um lado e recebe o documento do outro lado, né, no papel térmico, que sumia dias depois. E a gente tinha aparelhos de fax para passar ali para o mercado. Tirava cópia de documentos, então a gente tinha uma copiadora lá, que na época era Xerox. Então, ou seja, a pessoa chegava lá, ela tinha acesso a um hall de serviço. Aí esse movimento mudou completamente, fax deixou de existir, copiadora deixou de ser utilizada, etc e tal. A digitação acabou, então restringiu alguns aspectos mais assim, uma ficha financeira, um IBGE, etc e tal. E agora começou um novo movimento, que é você agregar outros serviços dentro da contabilidade. Então você tem contabilidade hoje vendendo seguros, você tem contabilidade hoje vendendo certificação digital e outras coisas e tudo mais. O endereço virtual e tudo mais. Só que qual é o fator? A gente precisa tomar muito cuidado com essa percepção de que nós somos a pessoa que resolve tudo do cliente. Uhum. Você não é terapeuta do seu cliente. Você não tem que se envolver em questões familiares do seu cliente. A não ser que você tenha um contrato como advisor, etc., para se envolver nisso. E não assumir coisas que não faz parte da sua prerrogativa, pura e simplesmente porque você tem que assumir. Então, se você não é advogado, por que você tem que fazer um contrato para o seu cliente? Por que você tem que validar um contrato para o seu cliente? Ele que contrata um advogado, entendeu? Porque você não tem capacidade técnica para assumir esse BO. Se der algum problema, o que ele vai dizer? Então, entender claramente qual é o seu papel, mas ao mesmo tempo também entender o que é que você pode agregar de forma complementar ao seu rol de serviço que vai te dar possibilidade de você conseguir ter uma monetização muito maior. Então, por exemplo, você tem hoje a possibilidade de fazer uma recuperação tributária, isso não faz parte do seu rol de serviço mensal, ou seja, uma recuperação é algo que vai ser precificado à parte, vai ser normalmente ali um percentual sobre o mérito. E isso tem que ser empacotado como parte de um serviço para que você não traga a percepção do cliente que tudo faz parte de um pacote que ele tem contratado. Isso também não é diferente de outros segmentos, inclusive do seu próprio segmento. Sim. Senão, qualquer coisa que ele precisa, qualquer serviço de design, ele passa para a agência porque sabe que você tem design disponível. Na realidade, lá a gente é bem arrisca. Cara, você contratou isso, vai ser entregue isso. Mas eu quero isso aqui a mais. A gente normalmente vai levar para um lado da cobrança. E muitas vezes até isso é uma fonte de algumas percepções do tipo assim, mas porque o cara não cobra o escritório lá. Então, vou dar um exemplo hipotético, tá? A empresa de contabilidade manda guia para mim de pagamentos. Concorda que se eu não pago essa guia e depois eu vou ter que gerar um recálculo, mas ele já fez esse trabalho antes, aí eu gero esse recálculo, aí depois eu não paguei, gero de novo, e no final é capaz ainda de eu falar, cara, faz o parcelamento para mim e o cara não cobrar. Tá errado no meu ponto de vista, porque foi feito o serviço. Se eu não paguei, a responsabilidade é minha. É a mesma coisa eu procuro aplicar no nosso negócio. Mas por quê? Volta de novo. Eu tenho segurança de fazer isso porque eu tenho uma fonte de entrada de clientes onde até em precificação, cara, esse seu projeto não tá me dando lucro. Eu preciso que ele seja tanto. Vamos fechar? Vamos. Não vamos? Prefiro romper. Por que eu prefiro romper? Porque eu prefiro que entre um cliente com nova precificação que vai me trazer lucratividade do que eu manter clientes que não me trazem lucratividade. Mas a raiz da segurança está, eu consigo trazer novos clientes todos os meses. Mas a gente tem que entender, Matheus, que no nosso trabalho, a gente tem um trabalho educacional que é muito importante. Total. Então, dentro da educação, né? É óbvio, uma empresa de educação tem que educar, né? O contador, o meu mentorando que está ali, os alunos do meu curso.
a se posicionar diferente, a modificar as coisas que estão erradas dentro da empresa dele. E você também, como empresa de marketing digital, você também tem que educar. Sim. Se você não mostra esse exemplo para o seu cliente e você está vendendo a ideia de que ele pode ganhar muito mais dinheiro na contabilidade com o seu serviço, É isso aí. então... Né? Se você não é esse exemplo para ele, então o que acontece? Se você não consegue precificar o seu trabalho, valorizar o seu trabalho, como é que ele vai aprender através do seu serviço que ele pode ganhar mais? Então a gente precisa ter ali precisa ser condizente a nossa estratégia com aquilo que a gente faz. É isso aí, então vários touch points. Por isso que estamos aqui hoje, inclusive. Cara, vamos falar um pouco de geração de demanda, porque aí a gente falou de modelos aqui, bastante coisa interessante, e agora a gente acabou por osmose entrando nisso. Total, vamos lá. Então vamos lá. Geração de demanda, quais são os canais? E assim, quantos clientes a Tactus tem hoje? Hoje, quase 3 mil clientes. Quase 3 mil clientes. Como é que foi esse processo para chegar até aqui? Marketing digital é o que proporciona boa parte dessa escala. Conta pra gente. Basicamente, os clientes vieram através do marketing digital. Tá. Com o tempo, a gente também foi para canais no offline. Então, nós fizemos eventos, participações dentro de grupos de empresários. Você considera a Tactus segmentada? Total. Só que dentro da segmentação que nós atendemos hoje, nós temos hoje cerca de 40 subnichos dentro da segmentação. Perfeito. Então, nós somos segmentados no que a gente chama de marketing digital. Dentro do marketing digital, eu atendo a estratégia de um infoprodutor, de uma agência de lançamento e de um youtuber, por exemplo. Se uma indústria chegar e pedir orçamento, você não manda? Mando. Dependendo do caso, eu mando. Tá. Porque acontece o seguinte, vamos lá. A gente tem uma segmentação, mas a gente também tem um olhar também para fora do mercado. Sim. Se eu vejo que essa indústria, especificamente indústria, desculpa, eu não mandaria porque nós não atendemos indústria. Eu quis dizer indústria, mas senti de outros mercados mesmo. Mas se pegar, por exemplo, um comércio que nós podemos atender, e esse comércio, por exemplo, dá para encaixar dentro de uma célula que não é uma célula segmentada, da formatação que nós temos para atender aquele mercado, a gente manda. Entendi. Só que às vezes eu não sou competitivo o suficiente para atender esse mercado, porque a minha operação ela está muito bem redonda para atender mercados segmentados. Então eu consigo ter um nível de competitividade, eu consigo ter ali uma amplitude de serviços para aquele segmento. Talvez se eu pegar, por exemplo, ali um comércio, eu vou pegar, por exemplo, o comércio de autopeças, que tem, por exemplo, elementos muito voltados à questão de recuperação tributária, NCM, etc. e tal. Talvez eu não tenha toda a expertise para atender bem esse segmento. Mas nós temos ali outros nichos que nós atendemos. Não são mercados-alvos, mas são mercados aceitáveis que nós temos, porque isso acaba caindo no nosso funil. Perfeito. Para uma questão de não perder oportunidades também. Tá certo, claro. Acho que a segmentação da porta para fora e da porta para dentro tem que se avaliar. O que até hoje para você melhor funcionou em aspectos de marketing digital na Tactus? Tráfego pago. Foi uma coisa que mais tracionou a gente, mas nós estamos desacelerando o tráfego pago. Se pegar o nível de investimento que nós fizemos, 23, 24, há uma queda de investimento. Chegou a investir quanto por mês, assim, no mês que você mais investiu? O máximo que eu investi no ano foi R$200 mil. R$200 mil. Então, estou falando aí uma média de 15 mil, com picos de 30 e tudo mais. Esse pico, ele vinha de acordo com a performance da campanha ou era uma sazonalidade específica? A gente tem 2 elementos que a gente leva em consideração em relação ao tráfego. Primeira questão da própria sazonalidade do nosso mercado. Certo. Então, no momento que nós estamos tendo mais conversão, não necessariamente nós estamos investindo mais em tráfego, porque no momento que nós temos mais conversão, nós temos uma demanda reprimida maior. Por exemplo, início de ano, todo mês de janeiro para nós é muito bom. Perfeito. Então, é um mês que essencialmente nós investimos pouco em tráfego. Tá. E momentos onde, por exemplo, o tráfego está muito mais caro. Então você tem, por exemplo, momentos ali de Black Friday, por exemplo, o tráfego está muito caro, o nosso CAC aumenta muito, então a gente diminui bastante. Então se você pegar, por exemplo, hoje, como é que está o nosso gráfico de investimento e olhando a segregação por Google e Meta Ads, a gente tem ali uma diferenciação muito grande, que é um dos elementos errados que existem dentro da contratação de um serviço de marketing digital. No caso, especificamente, a questão de gestão de tráfego. Muitas vezes você tem um pacote que contempla o seguinte, eu vou investir por mês ali, o que é natural começar a investir R$1.000 por mês, né? Isso. No mínimo. Então aí você tem lá, eu vou investir R$500 no Google Ads e R$500 no Meta. E isso não é um assertivo. Porque não é assim que funciona. 50% aqui, 50% ali. Ou você pegar um orçamento de R$12 mil por ano, tá? Para começar, e você investir R$1.000 por mês. Também não é assim que funciona. Você poderia ter um mês que você investiria R$3 mil, porque o tráfego está favorável, enquanto outro mês você poderia simplesmente desligar a campanha. No nosso caso, a gente não desliga a campanha, porque obviamente a gente tivesse um valor considerável. Mas o nosso budget de 2024 já foi em torno de 50%
o valor exato de cabeça eu não posso te garantir, porque o número está aqui, não está de cabeça. Mas por volta de quase 50% a menos do que nós investimos em 2023. Qual a distribuição? Meta, quantos por cento? Google, quantos por cento? Cara, hoje, eu posso te falar olhando os números aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Não, isso aqui, para quem investe em marketing digital, você está recebendo ouro aqui, hein, cara? Vamos lá. Eu tenho uma série de perguntas aqui para tentar ajudar a turma a clarear um pouco através dos seus resultados também, claro. Então, se pegar, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui os dados de... Vou pegar aqui os dados aqui dessa semana. Tá. R$ 1.169 em Google Ads e R$ 4.639 em Meta. Tá. Então, aproximadamente 4K em Meta. E desculpa. Aqui é período 1/4 a 22/4. Perfeito. Tá bom? Então, esse aqui a gente trabalha com o nosso tráfego da seguinte forma. 1 a 7. 4 em um e 1.500 no outro, aproximadamente. Isso. 1 a 7. Tá. 1 a 14. 1 a 21 e 1 a 30. Aí o mês 28, ou 31 dias e tal. Então, você está em aproximadamente 80-20. 80 meta, 20% Google. Mas isso é um momento atual. Sim, total. Então, se você pegar um momento... Uma análise vou pegar aqui uma análise, por exemplo... Aqui estou olhando abril. Deixa eu voltar aqui um pouco ao tempo aqui. Vou voltar aqui para... Pegar um dado aqui, por exemplo, de fevereiro. Vai. Perfeito. Fechamento de fevereiro... Enquanto você está vendo aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O cara entrou em contato. Ele vai para uma reunião com equipe de vendas. Como é que funciona? Dá uma desdobrada para mim nesse processo de vendas, depois do contato. Deixa eu só responder do fevereiro. Então, fevereiro, por exemplo, a gente colocou 1.571 no Google 1.500. E colocamos 5.600 no Meta. Pouquinho mais em Meta ainda do que Isso. o último mês. Mas, por exemplo, vai ter um mês, por exemplo, que o Google está mais favorável. É que como a gente também investiu muito em tráfego orgânico no Google, então a gente desacelerou um pouco o tráfego pago no Google. Beleza, entendi. Show, cara. Quer perguntar sobre a questão do... Quero perguntar do processo de vendas. Entrou o cara em contato com a Tactus, ele é do mercado digital, e aí? O que acontece com ele a partir Ele cai numa SDR. Tá. Agora nós estamos entrando com o IA, para poder atender esse lead que vem no final de semana e também nos horários que não tem o SDR ativo. Até porque, por exemplo, a gente tem um problema hoje. Existe uma demanda hoje de leads que vem no final de semana. A gente não desliga as nossas campanhas no final de semana. E aí tem, por exemplo, ali na mesa do SDR ali uma quantidade grande de leads. E aí, quando muitas vezes esse cara vai receber o primeiro contato, vai ser por volta das 11 horas da manhã e tudo mais. Então, acaba que tem um delay de atendimento e a gente tem algumas perdas em relação a isso. Sim. Nós criamos, inclusive, um funil de perdas para poder entender em toda a jornada quais são os motivos de perda em cada fase da jornada. Desde topo até fundo de funil. E aí, baseado nisso, vai fazer a qualificação, tendo fit, vai para uma reunião agendada. Então ele vai para uma reunião com o cara de fechamento. Isso. E aí o closer vai fazer o processo de fechamento. Perfeito. Então a gente tem aí um processo tipicamente de inside sales, né? SDR, closer. O que... Aí eu vou fazendo perguntas aqui sensíveis. Se você puder responder, você responde. Senão você fala que não pode. Qual que é o custo político que você espera numa campanha? Vamos lá. Qual que é o custo por lead médio de uma campanha? Você viu que isso não estava combinado, porque eu desativei até aqui o meu Wi-Fi aqui. Vou até ativar meu Wi-Fi porque eu abro aqui o relatório. Cara, isso aqui vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal. A gente vai sair daqui com... Você que é contador que tá me vendo isso, vai sair daqui com um framework do marketing digital da Tactus. Tem ideia? Se você não dá um like nesse vídeo aqui e não se inscrever, você tá de brincadeira, cara. Você vai sair daqui com um framework, um playbook que com certeza vale muita grana. Então, vamos lá. Um custo por lead, mas você pode trazer na média, tá? Um custo que você espera que você acha bom na média. Então, vamos lá. Hoje, nosso custo por lead tá em 21,32. Perfeito. Ok. Só que, por exemplo, no mês de fevereiro, o dado de abril eu não tenho, né? O mês de fevereiro estava em 17,70. Mais baixo, legal. E no mês de janeiro estava 22,30. Entendi. Aí você consegue estabelecer. Tá numa média aí de 20 a 25, vamos jogar assim, né? Conservador. Cara, maravilha. Ok, o contador que tá me vendo aqui que ele não tem ideia, a gente acabou de falar de vários termos aqui, SDR é um pré-vendas, o closer é o cara de fechamento, custo por lead. Qual que é a recomendação prática, você com esses anos de experiência e fazendo muito bem esse trabalho,
eu tô sozinho, empresa de contabilidade, tenho de 5 a 10 pessoas ou até menos. Por onde eu começo? Isso aqui. Ele é o vendedor. Aqui. Ele é o vendedor. Total. Beleza. Por onde ele pode começar a estabelecer um processo que todo mês vai gerar clientes para ele? Então, primeiro, ele faz sentido ele testar o tráfego. Tá bom? Tá? E aí, hoje, fica muito difícil você fazer qualquer coisa se você não tiver pelo menos R$1.000 por mês de investimento no tráfego pago. Se você contrata uma agência, obviamente você vai contratar um gestor de tráfego ali, então você tem que considerar que, tipo assim, se você tem um contrato com a agência que custa R$2.000 por mês, não faz sentido você investir somente R$1.000. Então, você precisa considerar qual é o budget que você tem disponível para isso. Se você não tem budget para isso, então você vai para o orgânico. E o orgânico que eu falo nesse caso não é ficar dependendo do cliente vir organicamente para o seu site, porque você não vai conseguir isso se você não fizer uma estratégia de SEO, que é um capítulo à parte. A gente poderia falar sobre SEO aqui 2, 3 horas aqui sem parar. Que ainda é muito relevante. É relevante, mas nós estamos falando sobre um jogo que poucos estão jogando. E quem está posicionado já está muito bem posicionado nos termos. Sobretudo termos de cauda longa, você tem possibilidades ainda de você conseguir melhorar o posicionamento, mas mesmo assim você precisa trabalhar com vários termos diferentes para que você possa ter uma amplitude, né? Para poder pegar ali estrategicamente esses leads que fazem sentido para você. Então a gente investe em SEO, a gente tem uma consultoria de SEO para nos ajudar nesse processo. A gente tem produção de conteúdos dentro do nosso site, otimização de landing pages, tem todo um fator levado em consideração o SEO, que não é somente a questão de você fazer um artigo, mas muito mais do que isso. É você pensar em toda a estrutura de site, tempo de resposta que o seu site tem com o carregamento dele, como é que está estruturado uma landing page, quais são os seus competidores que você tem sobre aqueles termos que você está buscando, o que eles estão fazendo, o que você pode fazer de diferente, que tipo de links que você tem apontando para o seu site, ou seja, é uma seara que é completamente mais complexa do que é o tráfego. O tráfego, basicamente, você contrata o gestor de tráfego e ele vai te entregar o tráfego. Agora, o que a gente tem também na questão de gestão de tráfego é vários erros que você comete quando você contrata um serviço de agência, entendeu? E eu vejo também... Quais são os principais que a gente... Por exemplo, você vai fazer campanha de Google Ads e você não faz negativação de palavras, por exemplo. Começa a ter... Com certeza. Leads completamente desqualificados. Você não faz uma segregação quando você tem uma verba pequena para você atender de forma mais regional. Legal. Então você está brigando com a nível Brasil e você tem, por exemplo, um orçamento diário de R$10, você, como se fosse uma gota que cai numa frigideira quente. Acabou. Então, ou seja, você gerou ali um número X de visita e acabou. Então, dependendo do clique, por exemplo, você vai ter 2 cliques. Dependendo do que você está competindo, né? Exatamente, dependendo. Pode então, ser ou seja, o que você faz com 2 cliques? Nada. E aí você não tem resultado nenhum. E quando tem, um MEI que está vindo lá que não faz sentido nenhum. Você anuncia tráfego para coisas que não fazem sentido. Por exemplo, hoje tem muita gente ainda que está gastando dinheiro, dessa época agora, com imposto de renda. O cara não é recorrente, o CAC não se paga. E aí, consequentemente, eu estou tendo um custo de lead de 20 e poucos reais. Imagine, por exemplo, que eu preciso de leads para poder converter. E aí eu faço um imposto de renda que vai ser R$200. Ou seja, a conta não fecha. Então, ou seja, eu preciso levar esse cara para recorrência, porque na recorrência eu tenho o LTV. Então eu vou recuperar ali o custo de aquisição desse cara na linha do tempo. Ainda acho que é um paralelo que dá para fazer com certificação digital também. É bem difícil equilibrar o CAC com o retorno. Porque também é um ticket muito baixo. Outra coisa também quando você vai para a meta, né? É você trabalhar com um tipo de criativo apenas. Então, como é que você vai fazer hoje tráfego com um criativo, entendeu? Ou seja, você precisa ter uma abrangência criativa. Se o gestor de tráfego falou para você mandar um videozinho que tá bom, então já tá errado, entendeu? Como é que você vai hoje rodar tráfego com um criativo? Você não consegue fazer nenhum teste AB. E aí você abre ali o conjunto de anúncios daquela empresa, você vê, por exemplo, que sequer tem feito testes de copy. Então você não faz teste de copy, você não faz teste de criativo, você não faz teste de nada. Você simplesmente vai lá e nem de público. E o cara escolhe um público, uma copy e um criativo. Então, qual é o nível que você tem de assertividade em relação à sua estratégia? É quase zero. Então não converte. Então hoje você precisa ter um setup mínimo de criativos para você subir uma campanha. Então esses fatores têm que ser levados em consideração. Segregar as campanhas por interesse. Então eu quero fazer uma campanha aqui para remarketing. Então qual vai ser a minha verba de remarketing? Qual vai ser a minha verba de captação? Qual vai ser a minha verba de engajamento? Entendeu? Então tem vários fatores que você precisa considerar no tráfego que a pessoa precisa conhecer minimamente até para poder dialogar com uma agência de marketing. Concordo 100%. Isso em aspectos mais operacionais, né? E eu acho que todos eles fazem muito sentido. E em aspectos mais estratégicos, mas não um cara que já está num nível um pouco maior, escritório mais estruturado. Hoje o Anderson, né, como CEO da Tactus, olha
Em quais aspectos do seu marketing? Imagina que você tem alguns indicadores que você vai avaliar. Se você tiver que parar para fazer uma análise se a sua estratégia está boa, o que você vai olhar? Análise de canais, né? Como é que cada canal está performando. Então, a gente tem que olhar para canal orgânico, canal de tráfego, canal offline, canal de indicações. Nós temos um programa de indicação estruturado, então a gente vai analisar como é que esse canal está validando, taxas de engajamento de posts, então a gente olha muito isso, segregar, né, as estratégias de post em diferentes objetivos, né? Então você tem um post que é objetivo de alcance, focado mesmo em branding, tem um objetivo mais focado em conversão, então é post focado em carrossel, post focado em vídeo, produção de conteúdos também em canais menos disputados. O YouTube ainda é menos disputado do que é o Meta. O YouTube você tem ali um tempo muito maior de vida daquele conteúdo do que você tem, por exemplo, na Meta. Total. Basicamente hoje você tem que postar diariamente na Meta para você poder ter resultados. É isso aí. Nem todo mundo consegue manter essa constância, mas é realmente algo que seria fundamental, se for possível até mais de uma vez por dia. Quando você vai para o Google, você pode se fazer valer de postar às vezes um conteúdo por semana ou 2 conteúdos por semana, porque você tem uma performance relacionada à questão do SEO daquele vídeo, entendeu? Olhar também para a questão também de tráfego orgânico, olhar também para tempo de carregamento do site, fazer validação sempre de estrutura de landing page, curva de calor, para entender onde que a pessoa está percorrendo quando ela vai dentro de uma landing page. Então assim, os nossos níveis de análise de performance são muito mais complexos, porque obviamente a gente tem uma estrutura de marketing muito maior que justifica isso. Então, quando você vai para a empresa que não tem essa estrutura toda, aí você vai para fazer o básico muito bem feito. Eu falei só do ponto de vista de marketing, pois tem as análises todas de vendas, né? E aí a gente faz análise de perda de leads dentro do funil, análise de falta de resposta, qualidade dos leads que estão chegando, taxa de conversão e por aí vai. Desde pegar a gravação da reunião do nosso closer e jogar numa IA para poder fazer análise dessa reunião, para poder analisar como é que foi toda a parte narrativa daquela reunião, para conversão e tudo mais, fazer análise de quem converteu, de quem não converteu, para poder conseguir mensurar qual é o perfil de cliente ideal que nós temos, enfim, tem vários fatores aí que são... Sim, total. E assim, marketing digital é uma temática de certa maneira glamurosa, né? Sempre que a gente vê em redes sociais que estão associadas a grandes números, a escala, mas você sabe muito bem disso, eu também, não é uma coisa muito romântica no dia a dia. Sim, tem que parar de romantizar toda a estratégia de marketing digital ou romantizar também as conquistas de uma empresa contábil, entendeu? Porque... primeiro que isso começa a gerar um distanciamento da realidade. Sim. E aí você começa a projetar empresários contábeis que estão olhando, né, para determinados processos de influências que não condiz com o que é real. Então, de muitas vezes de pessoas que não estão sentadas numa cadeira estratégica dentro de um negócio contábil. Então, ou seja, dentro da contabilidade, na minha visão, não existe glamour. A contabilidade ela tem que ser encarada como um negócio, como qualquer outro negócio. E dentro desse negócio você tem que olhar muito forte para o seu custo de aquisição de cliente. Então, o que você vai fazer estrategicamente está muito mais relacionado à performance do que você pode ter em relação ao que você está fazendo do que propriamente o que você vai fazer em termos de processo de influência em relação ao seu cliente, entendeu? Às vezes você pode se empolgar e gastar demais porque você está vendo algumas referências que estão mostrando isso para o mercado. Quando, na verdade, o que você precisa olhar é o que você está investindo e o que você está gerando de valor em relação a isso. Dá um exemplo de um gasto que pode ter uma motivação em influencers no mercado e que é banal, que às vezes não vai contribuir com isso que a gente está falando aqui, que é a realidade. Por exemplo, você pode fazer um evento. Certo. E esse evento ele pode acontecer ali na sede da sua empresa contábil, talvez você tenha um espaço para isso, que você pode acomodar às vezes lá seu 30, 40 pessoas, por exemplo, como eu tenho vários mentorandos que fazem isso. Você tem uma estrutura simplificada de custo, onde você tem ali muitas vezes um coffee break que você preparou, você tem uma estrutura de sala que é bem simples, mas que entrega aquilo que precisa, e você faz uma estrutura de conversão para esse evento para você realmente ter resultados e você conseguir fazer essa conta virar. Ou você pode fazer um evento num hotel 5 estrelas e contratar um serviço audiovisual Master Blaster tal, e você fazer toda uma entrega totalmente empacotada, que a sua empresa é fodástica e tudo mais e tal, beleza, vai te gerar conversão também, só que o seu custo de aquisição é altíssimo. Então, a gente precisa sempre entender qual o retorno que a gente vai ter sobre o investimento que é feito. E isso não está relacionado muitas vezes a você passar uma imagem que, se eu subir no helicóptero e eu
ficar fazendo fotinho no helicóptero, então isso vai passar uma imagem para o meu cliente, isso vai fazer... Cara, esse helicóptero tem que estar no seu custo de aquisição de cliente. Essa conta está fechando? Sim. Ou isso é mais para atender o seu ego do que propriamente atender o aspecto estratégico do seu negócio. Então a gente precisa tomar cuidado com essa questão da glamorização, porque começa a ir para um lado pessoal da pessoa, né? Pelo lado pessoal da pessoa ficou redundante. Para a questão pessoal, entendeu? Está muito relacionado ao próprio ego da pessoa do que propriamente a questão do negócio em si. Então, na minha empresa contábil, eu mesmo sentado na cadeira de CEO da empresa contábil, eu não tenho autonomia para poder contratar um helicóptero para poder dar voltinha por aí, para poder fazer branding da minha empresa. Sim, total. Eu estou usando exemplo de helicóptero, isso não é uma crítica pessoal nada, mas apenas para trazer um exemplo muito prático de questão aonde pode cair o nível de glamorização da parada, entendeu? Sim. Então, precisa ter muita clareza em relação a isso, porque às vezes aqueles elementos que são elementos que estão sendo mostrados como sendo elementos determinantes para que uma venda aconteça, não é exatamente isso que acontece na vida real. Na vida real, o que acontece é o seguinte, você precisa ter uma construção de autoridade no mercado que você atende, precisa criar uma relação de marca com o mercado, que é uma relação que seja condizente com a entrega. Então, ou seja, se o seu cliente contratar a sua empresa porque ele viu um marketing bem feito, diferenciado, etc e tal, mas na hora da entrega isso não for condizente, ele vai dar churn da sua base. E aí, com o tempo, você começa a ter problemas em relação ao que você está construindo no mercado. Então, ou seja, precisa ter um casamento muito claro. O perfil de cliente que você quer para você, qual é o custo de aquisição desse cliente dentro da sua base, e qual é o retorno que esse cliente vai dar ao longo do tempo, que é o LTV, e a sua capacidade de fazer as coisas estrategicamente, porque às vezes você vai direcionar um dinheiro significativo para uma estratégia que não vai te dar resultado. Um exemplo, é muito fácil hoje, você gasta R$200 fácil fazendo o patrocínio de um evento. Fácil. Entendeu? Fácil. Cara, quantos contratos você vai conseguir vender naquele evento? Será que a sua empresa tem condições de gastar R$200 mil? Entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente testou lá atrás que a gente desacelerou totalmente, porque a gente validou que a conta não fechava. Sim. Então, hoje é muito mais factível, de repente, em vez de você gastar R$200 mil no evento com patrocínio, você, de repente, fazer uma participação específica num grupo de empresários, no BNI, por exemplo, onde o seu investimento é muito menor e você vai ter muito mais conexão com aqueles empresários. É um trabalho muito mais de formiguinha, mas no longo do prazo você tem ali o BNI que você está com o pé lá, você está com o pé num outro mastermind de empresários, você está ali uma estratégia de um canal no YouTube, exemplo prático. O pessoal vê, podcast, agora a onda é podcast e tudo mais e tal. E você vai montar uma estrutura de podcast, você não pagou pela estrutura de podcast. Exatamente. Você montou uma estrutura que tem a sua cara, mas você não investiu nessa estrutura, né, alocando os recursos na sua empresa. Exatamente, mas é justamente por essa arbitragem que eu fiz. Eu olhei e falei, peraí. Então tem gente que nem valida se aquilo faz sentido. Concordo total. E pega exemplo de quem tem uma estrutura de podcast sem entender qual é a relação disso. Só pra gente finalizar esse assunto. Sim. Por exemplo, a Tactus tem podcast. Só que a nossa sala de podcast era usada pela Tactus, pela H Educação, que é uma empresa de produção de conteúdo. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem ali um aproveitamento de uma estrutura onde cada empresa tem o uso daquilo, só que todos usam o mesmo equipamento. Sim. Então, se eu coloco uma mesa, se eu coloco uma câmera, etc e tal, a câmera está sendo usada pelas duas empresas. Sim. Entendeu? Então, cara, não, mas eu nem quero sair desse assunto, não. Eu quero ficar nesse assunto, tá bacana, porque eu também penso muita coisa parecida. Assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento diferente, né, para os negócios gerar. E você falou uma coisa lá no início que eu quero recapitular, que é muito importante. O que é contabilidade? Serviços profissionais, assim como existem N outros, né? Mas a gente tá vivendo um momento onde parece que algumas coisas foram um pouco subvertidas. Então eu vejo muitas vezes... Cara, falando agora um pouco de caso de uso da Moonflag, tá? Então muitos caras entram em contato com a gente, e aí, qual que é o jogo que eles querem jogar? Esse jogo da audiência, que eu acho que ele é totalmente estratégico, faz todo sentido, só que eu acho que há momentos e momentos. E isso vai desaguar no marketing, né? Então você vê o cara pegando 50, 100, 150 mil reais colocando num podcast, você vê o cara começando a contratar um videomaker para carregar com ele para cima e para baixo e fazendo vídeos para ele alimentar as redes sociais dele. E aí você vê essa casca sendo cada vez mais feita, cada vez mais montada, essa casca, né, do que eu sou da porta para fora. Só que quando você olha o negócio contábil do cara, você vê que tem vários vetores de crescimento que ele não tá estressando. E a gente, vendo o marketing, assim, o cara fala, peraí, mas tu tá fazendo todo esse esforço aqui é um jogo mais pragmático, tu botou a grana, a gente conseguiu o lead, você vendeu...
a princípio, é o que vai provavelmente construir uma base sólida desse seu negócio aqui, construir esse canal. Mas muita gente acaba pesando mais esse outro lado. Mas não com o intuito necessariamente do negócio contábil crescer, mas para que essa casca permita a construção de uma audiência, por qualquer interesse que seja, para que ali na frente o cara monetize com um infoproduto. E não tem nada de errado nesse tipo de estratégia. Mas é outro business. Mas é um outro business. E o que eu vejo é que assim como nada na vida é fácil, isso também não é fácil se sustentar nisso. Porque muita gente enxerga esse mercado como um tiro de sorte. Ah, cara, mas se eu fizer um lançamento, é conta de padaria que todo mundo faz. Se eu fizer um lançamento e vender R$1.000 para 1.000 pessoas, eu tenho 1 milhão e boa. Cara, mas não é só isso. Não é só isso. Eu acho que a gente precisa fazer coisas com lastro, entendeu? Que tenham perenidade. E muita gente está se perdendo nesse contexto e talvez seja um pouco do que você trouxe aqui antes. Faz sentido isso para você? É que assim, ó, total. Mais uma vez eu falo, existe uma questão que está dentro da própria pessoa, que ela quer esse holofote. Tá. Ela quer ter essa visibilidade. Quem não gostaria de estar num palco? A maior parte das pessoas gostaria de estar num palco, de ter ali uma notoriedade naquilo que ela faz. Okay. Muitas vezes ela já tem um escritório, que é até um escritório bem estruturado e tudo mais, mas ele não tem notoriedade no mercado. Tá. Então ele tem ali uma credibilidade como marca, ele é reconhecido ali perante seus clientes, perante aí um grupo de empresários, mas quando a gente fala de notoriedade de mercado, nós estamos falando de algo muito mais amplo. Fazer, por exemplo, com que a minha imagem seja vista por milhares de pessoas. Okay. E às vezes a gente não tem essa capacidade de fazer isso sem você fazer todo um processo de influência nisso. Porque as coisas não são por acaso. Poucas pessoas vão conseguir ganhar uma notoriedade da noite para o dia se elas não fizerem alguma coisa que seja realmente factível para isso, né? Tipo, você vê algumas pessoas que saem ali, a menina que estava sentada no avião ali e tal, são coisas muito específicas. Agora, de modo geral, essa notoriedade vai ser construída. Então, às vezes ela acha que o fato de ela estar próxima de alguém que tem essa notoriedade, isso por si só vai trazer a autoridade que ela precisa. E, na verdade, as coisas não são bem assim. Não. É claro que se eu me conecto com pessoas que já têm uma relevância no mercado, eu tenho condições de extrair valor disso. Sim. Mas eu preciso realmente ter capacidade de ser esse influenciador para que realmente isso tenha continuidade. Então, se você quer construir esse trabalho como influencer, quer seja da sua própria marca, quer seja ali o influencer pessoal para você lançar um infoproduto, etc., então você precisa olhar isso de uma forma estratégica. E você tem vários exemplos hoje de fundadores de empresas que construíram isso, né? Se você pegar o CEO, né, o dono da CIMED, João Adib, ele é o cara que tem uma rede social que deve ser hoje 4, 5 vezes o valor da própria CIMED. O nível de relevância dele, de engajamento, é muito maior do que a própria CIMED. Só o número de seguidores. Exatamente. Total. Só que o que acontece é o seguinte, ele é um produto, entendeu? Ele é um produto que, por acaso, também fortalece o resultado da CIMED. Sim. Mas existe uma estrutura de produto sobre ele, entendeu? Então, ele tem lá uma estratégia de produção de conteúdo em massa, palestras que ele faz, ele vende isso no mercado, ele tem participações em outros negócios, etc e tal. Sim. Agora, o que acontece muitas vezes a pessoa não tem nada disso. E ela começa a andar com o videomaker andando pra cima e pra baixo, achando que, tipo assim, aquela conta vai fechar. Me desculpa, você tá queimando dinheiro. Porque assim, você viu eu chegar de videomaker aqui? Não. Você concorda que eu poderia fazer isso? Eu até perguntei. Pelo meu trabalho? Sim. Mas, cara, a conta não fecha, porque eu tenho lá 3, 4 editores de vídeos somente na H-Educação. Os caras estão lá produzindo os conteúdos que eu já fiz, que eu gravei na minha sala, os cursos que nós gravamos. Eu não tenho hoje condições de ficar andando com uma pessoa e ficar 5, 6 horas com ela só para fazer uma sequência de Reels. Agora, vou fazer uma pergunta para você também. Você viu gravar no vídeo na sua sede? Não. Mas eu gravei. Eu não vi, então. Entendeu? Eu não perco a oportunidade. Sim. A hora que você foi lá no banheiro, eu já aproveitei e gravei o vídeo e tá aqui. Legal, e depois legal, eu vou postar. legal. Eu não preciso de ter um videomaker para fazer o que eu fiz. Sim. Agora, em determinados momentos, isso se justifica. Por exemplo, no meu evento, que tem toda a projeção, que o investimento da pessoa que ficou o tempo todo me seguindo, buscando take, fazendo B-roll, etc e tal, é ínfimo, perto do que nós gastamos para o nosso evento. É um outro contexto. Né? Então, se eu fosse, por exemplo, participar de um evento grande que faria sentido, tal, ok, são situações muito específicas. Então, a gente precisa entender o seguinte, que tem as pessoas estão querendo tornar coisas muito coisas que são comuns, que ela poderia simplesmente botar uma câmera para poder gravar. E eu faço muito isso em reuniões. Eu pego uma reunião, eu boto uma câmera para ficar gravando lá e tudo mais, e toco a reunião e tudo mais. E depois eu consigo tirar um trecho daquilo ali,
Tá ótimo. Às vezes eu tô dando uma mentoria online, eu boto a câmera ali do meu ladinho, deixo assim e fico gravando o que eu tô falando. Se eu vejo que dá pra tirar um corte depois, ótimo, entendeu? Às vezes eu vou na palestra, que não justifica levar alguém comigo, por causa do custo não vai fechar essa conta, eu levo o meu celular, levo um tripé, coloco o microfone, eu posiciono lá e deixo gravando, entendeu? Então fazer muito menos firula e fazer o básico bem feito que você pode fazer sozinho. Total. Esse é o jogo. Ou seja, o contexto é rei. Contexto Exatamente. é rei. E aí, eu queria até fechar esse assunto colocando uma coisa que eu vi, não estudando sobre marketing, que você com certeza vai concordar também. A audiência é diferente de autoridade. Tem gente que acha que é a mesma coisa. O cara ter 10, 11, 15 mil seguidores no Instagram, ele é uma autoridade. E não necessariamente. A menina do avião, ela construiu audiência. Mas é autoridade. Ela é autoridade em quê? A autoridade está no fato da gente construir. Por exemplo, o meu perfil no Instagram ele tem 3.500 seguidores lá. Só que quando eu vou conversar com um contador sobre marketing, ele para me ouvir. Porque eu já fiz mais de 1.000 reuniões com empresários de contabilidade, que eu estou há X anos nesse mercado, porque a gente gera... Cara, eu te mostrei hoje lá, né? A gente, nesse momento, a célula nossa de performance vendeu R$40 mil, né? Para os nossos clientes, eu te mostrei lá o gráfico. Pô, esse ano, a minha meta é vender R$60 mil por mês durante os 12 meses. Se a gente atingir, a gente vai vender R$720 mil no mercado de contabilidade dentro do mês. Quer dizer que no próximo ano, em 2026, meus clientes têm capacidade de faturar algo próximo a R$700 mil vezes 12 no ano. Então, só para poder contextualizar. Esse valor que você está falando aí é o valor que você gerou de conversão do seu cliente. Para os meus clientes. Não o seu. Não meu. Para os meus clientes. Ou seja... Eu chego... Isso é autoridade. Isso é autoridade, total. É aí que eu ia concluir. Então eu chego e falo, cara, só que se pensar do ponto de vista de audiência, as pessoas nem sabem que esse produto existe. Não sabem, exatamente. Então, aí é o lance seguinte, essa autoridade é isso. Quando eu vou lá e vou conversar com um cara, já atendi empresa multinacional. A gente atendeu aqui, não é problema nenhum falar, a gente atendeu o Russell Bedford do Brasil. A empresa está em 8 países e aqui no Brasil tinha uma equipe de marketing de 8 pessoas, a gente fazia a mídia paga deles. Porque a gente tem essa autoridade. Então, isso já aconteceu diversas vezes. Em players conhecidos no mercado, a gente atende, mas a autoridade é diferente de audiência. É porque assim, o que acontece é... O que você vê na rede social é um recorte daquilo que você quer mostrar. Perfeito. As pessoas acham que me conhecem pelo fato de elas verem minha rede social. Mas elas não sabem nada sobre a minha vida. Uhum. Elas não sabem o que acontece na minha casa, não sabem como é o relacionamento com meus filhos, não sabem como que é o relacionamento com minha esposa. Elas não sabem nada, elas sabem aquilo que eu quero mostrar. Então, de fato, é o recorte. E tem que ser assim mesmo. Tem que ser, né? Você tem que preservar aquilo que você quer preservar. A sua intimidade, os assuntos que você quer falar, etc e tal. E também o seu posicionamento de mercado. Todo grande influenciador tem um posicionamento muito bem definido de mercado. Isso tem que ser respeitado. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte. O que eu não curto é eu pegar o exemplo, eu pegar aqui nós temos uma caneca da Monflag. Uhum. E aí eu vou pegar essa caneca aqui e eu vou contar uma história por trás dessa caneca para poder fazer a galera entender que essa caneca é uma caneca italiana que custou R$6 mil. E aí eu vou criar uma história porque eu tenho esse poder como influenciador de fazer isso. E aí eu crio toda uma narrativa de algo que você sabe nitidamente que aquilo não existe. Entendeu? Que a conta não fecha, que as coisas não são daquele jeito. Então e às vezes eu já vi, por exemplo, ali a pessoa pegar e falar assim, eu fiz uma venda de R$200 mil. Aí você fala, fez uma venda de R$200 mil? Como é que esse cara fez uma venda de R$200 mil? Só que a venda de R$200 mil que ele está fazendo não é R$200 mil de uma venda que ele fechou de um serviço específico, não, ele está contando o valor recorrente daquele mês, o LTV daquele cliente, ou seja, começa a florear as coisas que dá uma percepção totalmente distorcida. É muito mais coerente, correto na minha visão, eu chegar e falar, gente, eu fechei um contrato hoje de R$5 mil por mês, ou que seja R$20 mil por mês, de R$20 mil por mês, foi muito difícil fechar, porque não é um contrato que você fecha. Todo dia. Eu coloco assim, eu fechei com uma ligação de celular. Porra, você não fecha, entendeu? É uma coisa totalmente distorcida. Então, o que acontece? Isso traz uma sensação das pessoas que estão lá, tentando fechar um contrato de R$500 que estão lá, tendo uma dificuldade imensa, traz uma frustração pessoal, porque fala, porra, por que eu não sou foda assim? Por que eu não consigo fechar um contrato de R$20 mil e o cara tá fechando um contrato? Porque aquilo não é verdade, entendeu? Então entender o que é real no mercado. E eu tenho muito essa preocupação porque aquilo que eu falo da minha empresa, as pessoas vão lá e elas vão ver que o que eu falei é real. E aquilo que eu falo também que não deu certo, as pessoas vão ter aquilo como exemplo para elas também não fazerem errado, entendeu? Sim. É claro que existe a narrativa de como você fala as coisas.
Mas a gente tem que entender que essa narrativa ela precisa ser condizente com uma realidade, porque senão com o tempo as coisas começam a cair, as máscaras caem, a verdade aparece e a credibilidade ela se torna realmente cai no mercado. Então, tipo assim, o Naldo vai lá e fala que tem não sei quantas relações por seu... Porra, cara, quem acredita numa parada dessa que você sabe que não é factível, não é... Entendeu? Não tem como isso acontecer. Então, ou seja, é óbvio que isso não é verdade. Mas as pessoas, tem gente que acredita. Por quê? Porque o cara não vai mentir. Mente. Essa é a real. É real. Cara, eu tô olhando aqui. Estouramos o nosso tempo, né? Gente, eu tava... Vocês tinham compromisso depois? Senti desculpa aí. Não, cara, mas assim, até eu também fui aqui na conversa, cara, sensacional. E eu conversaria muito mais coisas, porque tem muita coisa que a gente acaba compartilhando os pontos de vista e é um aprendizado pra mim aqui estar com você e ouvir. Mas vamos fechar por aqui. Quem sabe a galera comenta aqui pra pedir aí uma segunda parte. Se a gente não der um basta, a gente não vai conseguir acabar o podcast. Exato. Né? Sabe, comenta aí. Se você gostou desse episódio, comenta aí pra gente ter o próximo. Anderson, muito obrigado, cara, pela gostei conversa. Demais da nossa conversa, muito tudo bom, mais. Muito genuína também. Muito genuína. E assim que tem que ser. E assim, parabéns pela forma como você conduz, sabe? Muito obrigado. Você consegue puxar os assuntos, voltar ao assunto que é importante, você sempre anotando todos os pontos aí. Muito bacana isso. Sim. Bacana, serve de exemplo para outros aí que estão produzindo podcast e considerando que você tem poucos episódios que você produziu até hoje, né? Sim, esse daqui acho que vai ser o número 8, 9. Então, assim. Tem uma experiência de quem faz podcast há muito tempo. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Seguinte, links do Anderson estão na descrição, redes sociais, então, mas para quem tá aqui, talvez não te siga ainda, qual que é o melhor lugar para te encontrar? Instagram, você fala diretamente comigo. Manda uma mensagem para mim no inbox do Instagram, vai chegar para mim, eu que vou responder, não vai ter IA, não vai ter ninguém do meu time que vai responder, eu que vou responder. É claro que talvez eu vou indicar para outra pessoa do meu time conduzir a conversa, dependendo do que for o assunto, mas você pode falar comigo por lá. Instagram, @Anderson Fernandes. Anderson Fernandes Oficial. Perfeito. Não se esquece, tá? Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo. Foi muito bom ter você aqui com a gente nesse episódio. Anderson, muito obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Valeu, até a próxima. Obrigado.